tinha um conhecimento espontâneo, né, natural, da sátira. Ele era sátiro. O Faustino era sátiro. Porque sátiro é um animal, né, que, enfim, é um ser humano meio que não é humano. E eu estava olhando hoje, eu não conheço muito bem a sátira, né, que eu venho da engenharia, né, não sou de letras. Fui fazer psicologia, tarde já. E o Faustino Xavier de Novaes, irmão da Carolina, ele tinha a sátira na veia, assim, muito bem. E tem um textinho chamado Dinheiro, onde ele humilha, né, a nobreza pelo dinheiro, né, tendo rico é nobre. Então, essa ideia de nobreza pelo dinheiro era uma questão, né? Então, aqui tem esse texto que é de 1896, né, do Machado, começa com não consulte médico. Machado é antes do Freud, não existia psicologia nenhuma naquela época, né? Sátiro, na mitologia grega, era um ser da natureza com o corpo metade humano e é isso aí. O sátiro era um ser estranho, né? E ele ficava, então, zombando da condição humana, né? Que fica correndo atrás de dinheiro, joias, projeção, vaidade. O animal humano ele tem um problema devido à imagem, né? O animal humano tem um problema sério devido à imagem. A imagem social, individual, cria um obstáculo, né? Cria um negócio estranho para o ser humano, né? Enquanto a gente não sabe disso, enquanto a gente é alienado, não tem informação disso, vai trabalhando, casando, vivendo, tendo filho, sendo um ignorante com relação à ideia de que a gente é uma imagem. A gente é uma imagem e procura se cuidar, né? Botar uma roupa, vai à igreja, vai estudar, vai trabalhar, ganhar o dinheiro, cuida das aparências. É ensinado assim dentro da cultura. A cultura orienta o ser humano a se comportar mais ou menos dentro de um formato que a sociedade não critique. E ele vai descobrir que a imagem é um problema quando esse problema aparecer, né? Quando esse problema aparecer para ele. Porque tem que retocar a imagem, né? Quando o problema aparecer, ele vai ter que encontrar um jeito de se recompor, né? Um colega aqui perguntou hoje, você vê só o que é a vida, hein? O rapaz perguntou aqui o seguinte, uns 60 minutos, né, de leitura sobre o drama do narcisismo, da imagem, né? Estudantes de psicologia estão interessados, né, psicólogos e psicanalistas iniciantes, né? Estão aí querendo saber sobre esse drama da imagem. Eu escrevi assim, tá um barulho aí, tá? Não. Não, né? Então tá bom. Passa sua ficha, eu passei. Passei a ficha. Engenheiro, né? Depois fiz um mestrado em engenharia, depois voltei para psicologia devido a um drama de imagem, né? Que quando eu saí da Vale, eu perguntei quem sou eu. Fui para o comércio, ganhar dinheiro e abandonei a engenharia. Aí fui fazer psicologia e tal. E escrevi um livro chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo, porque tem um erro em Freud que ele foi descobrir tarde e não tinha o problema da imagem no Freud. O Freud não sabia que o ser humano é doente da imagem.
né? Aí eu falei que o livro demonstra a dificuldade de Freud quando passou pelo caso Schreber, um dos juízes mais bem informados, mais cultos, sabia 6 línguas, presidente de um senado de juízes na Europa, e ele teve um desmonte pessoal da imagem. Não se trata de um problema pessoal que ele teve, né? Foi parar no manicômio. Com isso, o Freud veio a descobrir que Jung estava correto quando dizia que na pessoa humana tem somente um tipo de libido, né? Somente um tipo de amor. Freud pensava que tinha 2 tipos de amor. O amor de defesa do eu, de proteção de si mesmo, e o amor à mulher, aos objetos, amor sexual. Então, quando acontece uma ruptura, né? Quando o chão desaba, você fica perdido no mundo, não sabe para onde vai, o dinheiro não é tudo, namorada também não, filho é problema, emprego você foi demitido ou não tem. Quando acontece você, então, cair de volta em si mesmo, a libido regride ao eu, diz o Freud, lá o Jung, né? Jung mexia com loucos, doentes psiquiátricos, que a libido tinha desaparecido do mundo, né? Então, é uma coisa simples, ao mesmo tempo que é complexo. É importante ter o acolhimento psicológico nesse momento. É sugerido procurar um bom psicólogo, de preferência um psicanalista, para escutar até que o delírio vai diminuindo, diminuindo, e a pessoa recupere o contato com a realidade, assim, se conforme, né? E não tem controle sobre a realidade. Grosseiramente falando, é por aí que vai o tratamento. O Machado, que viveu numa época em que não tinha nada disso, ele já tinha descoberto o que Freud veio descobrir depois, escreveu isso sob a forma de literatura. Então, na peça Não Consulte Médico, vai aparecer aqui uma dona, o que mesmo, que vou lembrar aqui, dona Leocádia, né? Que é essa mulher que fica fazendo o papel do cupido, assim, ligando X com Y. Ela vê que está abatido, né? Que não está bem. Aí ela procura estabelecer contato, animar através da palavra e procurar dar um sentido à vida da pessoa. Tem algum microfone aberto? É o meu que está fazendo esse barulhinho? O microfone meu está com um barulhinho aqui. Está fazendo um barulhinho? Alguém está ouvindo algum barulho incomodando? Não. Ah, tá. Talvez seja o da Marta. Vamos experimentar, Marta. Ah, o microfone seu está aberto? Alguém sugeriu que está aberto da Marta. Vamos ver aqui. Bom, tenta desativar o som, Marta. Beleza, vamos para frente. Já foi detectado aqui, eu acho que é o dela. Então, vamos para frente. Aí diz aqui o seguinte, começa, né? Magalhães está com Adelaide. É um casal. Quem já leu a peça é um casal, né? Esta gente não terá vindo? Parece que não, já saíram a um bom pedaço. Felizmente, o dia está fresco. A titia, né, que vai aparecer daqui a pouco, estava tão contente ao almoço. E ontem? Você viu que risadas que ela dava? Tinha tido um jantar ou um almoço no dia anterior. Ao jantar. Ouvindo o doutor Cavalcante, e o Cavalcante sério. Meu Deus, que homem triste, que cara de defunto. Magalhães e Adelaide, é um casal, né? Coitado do Cavalcante, mas que quererá ela comigo? Falou-me em um obséquio. Quem falou isso foi a mãe, né? A Leocádia, a mãe da Adelaide. Não, a mãe da... parece que da Carlota, não, a da Adelaide. Aí vai para frente. Sei o que é. Magalhães, que é? Por hora é segredo. Titia quer que levemos Carlota conosco. Para Grécia? Sim, para Grécia. Carlota tinha tido uma desilusão amorosa, está abatida, né?
E a mãe recomendou uma viagem com o casal. Aí Magalhães, talvez ela pense que a Grécia é em Paris. Eu aceitei a alegação de Atenas porque não me dava bem em Guatemala e não há outra vaga na América. O casal vai fazer uma viagem, estava escolhendo destino, escolheu a Grécia. Mas então Carlota vai com a gente? É só algum tempo. Carlota gostava muito de um tal Rodrigues, capitão de engenharia, que casou com uma viúva espanhola. Sofreu muito e ainda agora ainda anda meio triste. Titia diz que há de curá-la. Então, a Carlota teve um problema com um engenheiro que casou com uma espanhola, viúva, né? É a mania dela, só cura moléstias morais. O Machado de Assis sempre considera uma decepção afetiva como dor moral. Falou aqui, ó, cura moral, doença moral, enfermidade moral, e sempre usa a palavra e médico de enfermidade moral. Tá? Você está abatido, o Machado trata como problema da moralidade, que é um problema da imagem, né? Inclusive a justiça aí intromete nessa região. Você fazer mexer com a imagem da pessoa, né, é crime, né? Publicar assim, ofensa moral, né? É ofensa à imagem. Então ele percebia a pessoa abatida ou mal, os excluídos, né? Assim como o Tis também, o excluído ou o escravo na época, né? Enfim. Moléstia, ela só cura moléstia moral. A verdade é que nos curou, mas por muito que lhes paguemos em gratidão, sempre ele fica lembrando: como vão os meus doentinhos? Não é verdade que estão curados? Ela sempre lembrando, né? É uma forma de dizer também assim: cuidado, porque pode adoecer de novo, né? Então, cuidado para dizer assim: olha, vocês estão curados, mas a cura não é permanente, né? Pois falemos de nós da cura. Aqui já Adelaide, então, fala assim: então vamos falar, né? Quer dizer, vão agradar a ela, né? Já que vão falar isso para ela, né? Mas em qualquer parte se esquece um capitão de engenharia. Não precisa ir para a Grécia, né? O Magalhães reclamando, que vai ter uma moça no meio do casal, né? Titia pensa que a visita das ruínas, dos costumes diferentes, cura mais depressa. Carlota está com 18 para 19 anos, Titi não quer casar e tal. Desconfio que já tem um noivo, né? Então aqui assim, vai ter uma surpresa no fim, né? Um desconfia de uma coisa, outro acha que é outro, e o Machado vai mostrar assim, é por acaso. Nada é previsto, assim, que vai por aqui ou por ali. Quer dizer, não tem receita, né? Não tem remédio certo, né? Então, Magalhães, é um desarranjo para nós, né? Levar uma... Mas, enfim, pode ser que lhe achemos lá na Grécia algum descendente de Alcibiades que a preserve do olhar espantado. Ouço passo, a de ser titia, Magalhães, justamente, continuemos a estudar a Grécia e fingem que estão lendo porque vai chegar a Dona Leocádia. Cena 2 do teatro, né? Os mesmos, o casal, mais a Dona Leocádia. Ela bate na porta, fica, né? Desce pé ante pé e mete a cabeça entre os dois, faz aquela surpresinha. Ele já tinha percebido que era ela, mas fingiram que não sabiam, né? Então ela chega como se fosse fazer uma surpresa. Ele vai perguntando, e tão bem, ah, é isso todos os dias. Ele fala a parte, né? Para ela não ouvir. Vira a boca assim do lado e fala no teatro. Dona Leocádia, agora estudam a Grécia, fazem muito bem. O país do casamento é o que vocês não precisaram estudar. E tem sempre uma farpazinha assim, né? Já que ela fez o papel do Cupido, eles não tiveram que estudar o país do casamento. A senhora foi a nossa geografia. Aqui é o estilo metafórico, assim, direto do Machado, né? Aquele jeito, assim, meio feminino de falar, né? Nunca
é direto, né? Foi quem nos deu as primeiras lições. Dona Leocádia, não diga lições, diga médico, remédios. Eu sou doutora, eu sou médica. Este aqui, indicando Magalhães, quando voltou da Guatemala, tinha um ar esquisito, o nariz triste e tal, uma depressãozinha, né? Parecia aquele nariz caído no chão. Já me disse isso 100 vezes. Dona Leocádia voltando-se para ele, continuando. Esta, mostrando Adelaide, andava hipocondríaca. O médico da casa aceitava pílulas, cápsulas, uma porção de tolices que ela não tomava porque não deixava. O médico devia ser eu. Fala, Márcio. A dona Leocádia devia ganhar o diploma de primeira psicanalista, né, Adão? É um jeito, assim, que ela tem, né? Uma percepção do olhar abatido, né? E também um acolhimento, né? E como nós dissemos antes, a psicanálise, então, é uma recomposição da imagem, né? Ela vendo uma hipocondríaca e a outra com o nariz solitário, né? Primeira psicanalista, através de Machado, né? Na verdade, Machado de Assis era um grande de um psicólogo, né? Adelaide, foi uma felicidade. O que é que se ganha em engolir pílulas? Porque ela está satisfeita com o namorado, né? O marido. Dona Leocádia apanha-se moléstias. Uma tarde, fitando eu os olhos de Magalhães, perdão, o nariz. E quem estava olhando era ela, ó. A mulher, né? Por indicação da Dona Leocádia, a menina olhou o nariz. São aqueles macetes, assim, dá uma olhadinha para você ver como ele está. Como ela tinha interesse em arrumar um parceiro, né? Eu dei uma olhadinha para ver como ele estava, né? E ela também hipocondríaca, então. Lembra aquele conto que a gente viu, o Salto de Leocádia, né? E também aquele Túmulo e Berço. Em Túmulo e Berço tinha dois suicidas que se encontraram e se uniram, né? Então, o Machado quer mostrar assim dois feridos moralmente, ou dois abandonados, né? Dois seres solitários de sexo oposto. Tem lá seus motivos para fazer uma parceria e ter como compartilhar a existência, né? É assim, inclusive, que vai terminar a peça, né? Dois ficam encantados conversando e acabam ocupando o vazio através da conversa. Psicanálise não tem muita coisa além disso, não. Que não tem como saber o que interfere hoje. Um dia que meu pai deu um beliscão, deu um tapa na bunda, mandou tirei nota baixa na escola, essas coisas que o Freud ficava pesquisando demais na infância, é mais um lero-lero, né, para você ir tocando até recompor. Ninguém vai descobrir o que existia antes de surgir o eu, ou depois. Um dia que minha mãe brigou comigo com 10 anos, disse que não ia me dar uma bola de futebol. Então, assim, ficar dizendo essas coisas, você não cresce nunca, né? Continua uma criança resmungona. Porque fica a impressão que a psicanálise, assim, a psicologia também iria descobrir o fundo da mente, né? Mais além do que o que a gente já tem. Fala, Márcio. Quem quiser se manifestar, manifesta, tá? O Freud não veio hoje, né? Ele entra sem falar. Ele tinha uma mão levantada aqui. Tá Foi sem acompanhando? querer. Acho que a minha estava levantada, mas sem perceber. Tá. Então, a senhora disse-me que ele tinha um nariz bonito, mas muito solitário. Tá vendo a conversa? Sempre em torno da imagem, né? Do narcisismo, assim, do elogio, de uma tentativa de trazer para a parceria, né? Não entendi. 2 dias depois, perguntou-me se queria casar. Eu não sei o que disse e acabei casando. Então, teria uma frase aqui que teria gerado um enlace, né? E ela interessada foi. No conto Túmulo e Berço, nem precisou um psicanalista, não. Bastou dois suicidas se encontrarem que eles começaram a namorar.
Não é verdade que estão curados? Perfeitamente. Dona Leocádia, então, a propósito, como irá o doutor Cavalcante? Que esquisitão. Disse-me ontem no jantar, né, que a coisa mais alegre do mundo era um cemitério. Então, mais um doente aqui, né? Perguntei-lhe se gostava aqui da Tijuca, respondeu que sim, que o Rio de Janeiro era uma grande cidade, é a segunda vez que vejo, eu sou do norte, é uma cidade anjo, José Bonifácio é um grande homem, a Rua do Ouvidor um poema, o chafariz da Carioca um belo chafariz, o Corcovado gigante de pedra, Gonçalves de Dias, os Timbiras do Maranhão, embrulhava tudo a tal ponto que me fez rir. Ele é doido? Então, sentado na mesa jantando, o Cavalcante saiu falando assim, que para quem vê de fora, né? Para quem vê de fora, falar essas coisas parece um doido, né? Ao mesmo tempo que não, que está falando, né? Ele é doido, não. A princípio cuidei que era, mas o melhor foi quando se serviu o peru. Perguntei-lhe que tal achava o peru. Ficou pálido, deixou cair o garfo, fechou os olhos e não respondeu. Ela acertou numa ferida, porque ela devia saber algum detalhe, né? Eu ia chamar a atenção de vocês quando ele abriu os olhos e disse com voz surda, Dona Leocádia, eu não conheço o peru. Por favor, não toque nesse tema, hein? Eu, espantada, perguntei, pois não está comendo um peru? Está vendo como a linguagem é sinuosa, assim, ela vai desviando, né? Ela quis tocar no peru, ele pediu, quase que ele falou, pelo amor de Deus, pare de falar nisso. Ela finge espantada e, não falo desta pobre ave, eu falo da República. Machado joga com deslocamento. Peru é o que está comendo, Peru é a República, Peru é... Pois conhece a República. Então mentiu. Não, porque nunca foi lá. Magalhães também sabe a história, né? Então ele está fazendo um rodeio, né? Ele conhece, mas não foi. É porque tem um caso de uma mulher de Peru que acabou casando com um primo, né? Por isso que ele está aqui dizendo que tinha tendência para ir para o cemitério. A coisa mais alegre do mundo é um cemitério. Aí ele continua. Leocádia falando para Adelaide, a menina, né? Seu marido parece que também está virando o juízo, já que ele falou que conhece, mas nunca foi, né? Conhece, então, o Peru como vocês estão conhecendo a Grécia, pelos livros. Também não. Pelos homens. Não, senhora. Pelas mulheres. Nem pelas mulheres. Por uma mulher. Sim, por uma mocinha, filha do ministro do Peru. Por isso que tem um Peru como doloroso, né? Já contei a história de Adelaide. Ouçamos a história. É curta, Magalhães vai falar. 4 palavras, porque o Magalhães conhece o Cavalcante, né? Mais perto, assim, homem, né? Homem com homem. Homem com homem falando difere um pouco do rodeio todo que tem quando conversa com a mulher, né? 4 palavras. Cavalcante estava em comissão do nosso governo e frequentava o corpo diplomático quando era muito bem visto. Realmente não se podia achar criatura mais dada, mais expansiva, mais estimável. Um dia começou a gostar. Boa noite, Maria. Começou a gostar da peruana. Então começou a gostar da peruana, né? A peruana era bela e alta, com os olhos admiráveis, Cavalcante, dentro de pouco, estava doido por ela, não pensava em mais nada, era aquela gata, né, aquele rabo de saia, assim, que você fica encantado, quer ir atrás, vai morar até na puta que pariu por causa dela. Não falava de outra pessoa. Quando a via, ficava estático. Se ela gostava dele, não sei. O certo é que o animava e já se falava em casamento. Por engano. Dolores voltou para o Peru, onde casou com o primo, segundo me escreveu o pai. O nome dela é Dolores, ainda por cima, né? Muitas Dolores. Ele ficou desconsolado. Ah, nem me fale, queria matar-se.
Pude impedir esse ato de desespero, e o desespero desfez-se em lágrimas. Caiu doente, uma febre que quase o levou. Pediu dispensa da comissão, e como eu tinha obtido 6 meses de licença, voltamos juntos. Não imagino o abatimento em que ficou, a tristeza profunda, chegou a ter ideias baralhadas, ficou meio pirado, né? Porque no homem o amor e na mulher é diferente, né? A mulher, ela fala assim, eu te amo. Daqui a pouco ela fala assim, não te amo mais. Do lado do homem, a palavra masculina, se você disser isso, é como uma verdade, é o fio do bigode, falava antigamente, né? O cara chegou, falou uma coisa, é como tirasse o fio do bigode. Ele tinha que cumprir ou levar um tiro, né? Por isso chama hoje de machismo, né? Tal de feminismo, ele surgiu que a mulher pode mentir adoidado e deixa um homem louquinho, aí tem muito feminicídio. Porque no relação ao amor, a mulher é mais volúvel, né? Menos, eu não sei falar porque eu não sou mulher, né? Mas tem esse lado aí. Quer que lhe diga? Já ontem suspeitei que era negócio de amores. Achei-lhe um riso amargo. Terá bom coração? Coração de ouro. Espírito elevado? Sim, senhora. Espírito elevado, coração de ouro. Saudades, né? Quer dizer, ama, então não esquece, né? Está entendido. Entendido o quê? Vou curar o seu amigo Cavalcante. Porque a dona Leocádia, né, se põe nesse lugar. Primeiro ela quer saber se não é um pilantra, né? De que é que vocês se espantam? De nada. Mas o quê? Parece-me. Não parece nada. Vocês são uns ingratos. Pois se confessassem que eu curei o nariz de um e a hipocondria do outro, ela fica sempre falando isso. Porque deu certo uma vez, ela pensa que vai dar certo sempre, né? Porque com o Cavalcante e a Carlota não vai dar certo. Ela fez uma vez e acha que resolve sempre. Como é que põe em dúvida que eu possa curar a maluquice do Cavalcante? Vou curá-lo. Ele virá hoje? Não vem todos os dias. Às vezes passa-se uma semana. Mora perto daqui. Vou escrever-lhe que vem. Escrever, quer dizer, tem aquele pretinho que fica em pé ali, né? Manda um bilhete, corre lá, porque não tinha celular na época, né? Nem WhatsApp. Mandava um bilhetinho por um pretinho. Vou escrever-lhe que vem, e quando chegar, dir-lhe-ei que a senhora é o maior médico do século. O maior médico do século dizem que foi o Freud, né? O médico da alma, né? Cura moral, tá vendo? Cura a moral, quer dizer, cura médico da alma, é o Machado de Assis aqui antecipando bem o Freud. E a gente só fala isso agora como se já existisse antes. Imagina aquele tempo que não tinha nada disso. E estava descobrindo, então, o que o Freud depois veio descobrir. Mas, minha tia, devo avisá-lo de uma coisa. Não lhe fale em casamento, ó. Ele queria ser, vai dizer aqui na frente, né? Ele queria ser frei, padre, queria suicidar-se, mas menos negócio com mulher, né? Ah, não. Fica furioso quando lhe fala em casamento. Responde que só há de casar com a morte. A senhora exponha-lhe. Eu estou com um rapaz aqui, pegando 27 anos, teve uma decepção tão grande que fala a mesma coisa. Ele diz assim, nunca mais mulher, e nem filho, nem família. Não vou casar e não quero saber de envolvimento. Dona Leocádia, ora, meu sobrinho, vou ensinar o Padre Nosso ao vigário. Vai ensinar, né? Eu sei o que ele precisa, mas quero estudar primeiro o doente e a doença. Não lhe diga que eu é que lhe contei o caso assim, da peruana. Ó. Então, o Magalhães está pedindo segredo, né? Porque ele já falou, quando fala para a mulher, daí a pouco ela está espalhando, né? A gente vai ver a Leocádia sabendo disso aqui, ó. Não lhe conte que eu te falei da peruana. Aí ela vai entrar em cima, né? Como já tinha entrado no dia anterior, né? No jantar. Insinuando o Peru, né? E ele pediu para parar o assunto, né? Só se casa com a morte, né? Ela vai mexer com o Peru.
Não lhe fale que eu lhe contei da peruana. E está desconsolado. Pois se eu mesma adivinhei que lhe sofria do coração, então vamos para a cena 3. Aí tem o Magalhães, Adelaide, chega a Carlota, né? A Carlota é outra também desiludida. Bravo, está mais corado agora. Foi do passeio. De quem é que você gosta mais? Da Tijuca ou da cidade? Eu, por mim, ficava metido aqui na Tijuca. Não creio. Sem bailes, sem teatro lírico? Os bailes cansam e não temos agora teatro lírico. Mas, em suma, aqui ou na cidade, o que é preciso é que você ria. Esse ar tristonho faz a cara feia. Aqui quem fala é o Magalhães, né? Já não é como é que chama? Leocádia, né? Não é a Leocádia, a médica. Metida a médica, né? Quem fala é o Magalhães. Mas eu rio. Ainda agora não pude deixar de rir vendo o doutor Cavalcante. Por quê? Ele passava ao longe, o cavalo tão distraído que levava a cabeça entre as orelhas do animal. Quer dizer, estava tão decaído, né? Ficar deprimido assim, com a cabeça lá no meio da orelha dos animais. Ri da posição, lembrei-me que podia cair e ferir-se. Estremeci toda. Não caiu, não. A titia viu também, mamãe ia me falando da Grécia, do céu da Grécia, dos monumentos da Grécia, do rei da Grécia, toda a era da Grécia. Fala como se estivesse estado na Grécia. Você quer ir conosco para lá? Me pergunta Adelaide, né? Mamãe não há de querer. Aqui fala pelo contrário, né? Não é não, é só quer, né? Porque está empurrando para ir para a Grécia. Mamãe está empurrando para ir, né? É uma maneira de falar para negativa, né? Adelaide, talvez queira, mostrando-lhe as gravuras do livro. Olhe que bonitas vistas, são ruínas. Aqui está uma cena de costumes. Olha esta rapariga com um pote. Magalhães, aí já vem o Cavalcante, porque o bilhetinho foi e já voltou o Cavalcante, né? O telefone, lá é o celular é molecular, o moleque vai lá. Cavalcante, aí vem. Não quero vê-lo. A Carlota, né? Por quê? Agora que passou o medo, posso rir-me lembrando a figura que ele fazia. A triste figura lá do Don Quixote, né? Adelaide. Eu também vou. Não posso ir ver, né? Vou sair, Adelaide também. Então as duas saem, vai ficar só o Cavalcante com o Magalhães, né? Tá chegando. O Cavalcante tá chegando. É amigo do Magalhães. A cena 4 é os dois amigos, né? Para quem leu. Deu tempo de você ler, Lucas? Não sei se eu mandei lá para o Lucas também. Você chegou a receber? Cheguei a receber. Aí eu Ah, estava tá. lendo e fazendo umas pesquisas referentes. Aí estava levando esse nome em Magalhães, me lembrou muito uma videoaula que estava assistindo sobre o conto, que também tem o nome Magalhães. Aí fiquei pesquisando também. Mas eu tô nessa, como eu te falei no PV, tô mais só observando e estudando por fora para agregar depois, dando aqui opinião sobre os temas. Aham. E a Juliana, deu tempo de ler, Juliana? Ver a dona Juliana aqui, se ela está dormindo, hein? Enquanto Magalhães ler, a mulher li sim. As mulheres aprenderam com as melhores professores o dom da mentira e às vezes os superam. Grandes professores ensinaram como obter o conhecimento para a autonomia. Interessante, né? Porque a mentira oferece o dom, oferece conhecimento para encontrar autonomia, não é verdade? A mentira liberta, né? Porque a verdade é uma prisão. Ensinaram como obter o conhecimento através da mentira, né? Mentindo também, adquire autonomia, né? Liberta, né? A mentira é o humor também, a petalogia, né?
isso aí. Então, aí vem o Cavalcante, né? Entra, como passaste a noite? Dormiu, né? Teve um jantar, aquele negócio que ele falou lá em cima, parecia um doido falando. É vizinho, né? O moleque chamou, ele está chegando. Bem, dei um belo passeio, sociedade petalógica, né? Dei um belo passeio, fui até o Vaticano, tá vendo? Fui ao Vaticano, vi o Papa, né? Aí o Magalhães olha espantado, ele tá doido mesmo, né? Foi ao Vaticano e viu o Papa. Não te assuste, não estou doido. Eis o que foi. O meu cavalo ia para um lado e o meu espírito para o outro. Enquanto o cavalo ia para a cidade, ele ia para Roma, né? Ver o Papa. Eu pensava em fazer-me frade, então todas as minhas ideias vestiram-se de burel e entrei a ver sobrepelizes e tochas. Enfim, cheguei a Roma, apresentei-me à porta do Vaticano, pendi para ver o Papa. No momento em que Sua Santidade apareceu, prosternei-me, depois estremeci, despertei e vi que o meu corpo seguira atrás do sonho e que eu ia quase caindo. Por isso que estava quase caindo no cavalo, né? Quer dizer isso que é o modo do Machado de Assis escrever, né? Esse modo, assim, bem sinuoso, metafórico, né? Enquanto o cavalo ia levando o corpo para um lado, a cabeça, o pensamento estava inclinado, pensando, né? De vez em quando eu fico assim também, querendo morrer. Magalhães, foi então que a nossa prima Carlota deu contigo ao longe. Também a vi, e de vexado piquei o cavalo. Mas então ainda não perdeste essa ideia de ser frade? Não. Que paixão romanesca. Quer dizer, ser frade, então era a fuga, né, de uma relação mal sucedida. Não, Magalhães, reconheço agora o que vale o mundo com as suas perfídias e tempestades. Quero achar um abrigo contra elas. Este abrigo é o claustro. Não sairei nunca mais da minha cela e buscarei esquecer diante do altar. Olha que vai cair do cavalo, hein? Essa frase aqui lembra aquela do Anel de Polícrates, né? Que cai do cavalo, ele já caiu do cavalo, né? Ele está caído do cavalo quando a peruana, né? Então ele caiu do cavalo e não conseguiu se aprumar mais. Em Anel de Polícrates tem uma queda de cavalo que é preciso, o Machado mostra assim, você tem que recuperar, né? A vida é cheia de quedas, né? Não te rias, meu amigo. Magalhães, não. Quero só acordar-te. Realmente estás ficando maluco. Não penses mais em semelhante moça. Há no mundo milhares e milhares de moças iguais a Dolores. Milhares e milhares? Mais uma razão para que eu me esconda em um convento. Se tiver milhares de Dolores, é melhor matar a si mesmo, né? Dolores que vai ficar com ele, depois vai embora com outro. Mas é engano. Há só uma e basta. Bem, não há remédio se não entregar-se à minha tia. Aí o Magalhães recomenda, então, a solução mais caseira, né? A sua tia, minha tia crê que tu deves padecer de alguma doença moral. E adivinhou. E fora de curar-te. Não sei se sabes que ela vive na persuasão de que cura todas as enfermidades morais. Magalhães, está vendo? Ele é mais assim, não se ilude, né? Ela se persuade, né? Uma persuadida de que é ela que faz a cura. Se o Magalhães não tivesse interessado pela Adelaide, a Leocádia não ia conseguir fazer nada, né? Então não é verdade que ela cura ninguém. Mas ela dá aquele toque, né? Se a pessoa quiser aproveitar. Então é uma persuasão, né? Porque a gente tem que falar isso para o seguinte também, né? Em paralelo aqui, né? Quando você vai ao psicólogo, assim, o psicólogo me curou. O psicólogo não curou ninguém, não, ele não tem esse poder mágico, né? Nem o padre, nem o psicólogo, nem um... É a pessoa mesma que se cura, né? Ela fica persuadida
né? Então, persuade de que cura todas as enfermidades morais. Ela tentou e deu certo, naquele caso só. Ó, eu sou incurável. Já disse aqui, né? Ela mandou ele se curando para a China, ele não foi. Por isso mesmo, deve sujeitar-te aos seus remédios. Se te não curar, dar-te-ia alguma distração, e é o que eu quero. Também assim, eu passei 13 anos no psicanalista, me enganando, né? Assim, achando que ia me descobrir alguma coisa, daí eu não descobri nada. Quer dizer assim, você tem alguma distração, né? Semana que vem eu volto lá. Semana que vem, ia 2 vezes por semana. E uma vez, ia de novo. Então, entende? Enquanto você não morre, você vai à igreja, né? Depois, se no último dia chegar assim, rapaz, céu, essas coisas não existem, não. Não tem importância, não, já passou a vida inteira, tá na hora de morrer mesmo. Então, se a gente consegue se iludir com alguma coisa, né? E vai mantendo vivo, é vantagem. Melhor do que alcoólatra, né? Ou suicídio. Abre a charuteira, está vazia. Olha, espera, lê algum livro, eu vou buscar charutos. Então o Magalhães dá uma desculpa que ele vai sair, né? Ele quer rachar fora desse ambiente. Tem esse... Ah, verdade. Fala menos do meu nariz e vai resolver outros problemas, né? Mas então ele vê que a charuteira não tem nada, ele aproveita, eu acho que já está de propósito, né? Esse Magalhães, se você observar as falas dele, ele é bem prático. Quando falou do nariz, essas coisas, ele estava interessado numa perereca que estava ali, né? E a outra também, já hipocondríaca, interessada no marido, formar um par, né? Ficou a dona Leocádia com a ilusão que foi ela. Magalhães é aquele sujeito mais prático, assim, menos iludido com essa... Se observa pelas falas dele. Que aqui ele fala, né? Por isso mesmo vai sujeitar-se aos remédios da Leocádia, né? Se não te curar, vai servir para distrair, né? E é o que eu quero, que assim você se distrai lá e você esquece momentaneamente o peru. Cena 5, Cavalcante e Dona Carlota aparecendo ao fundo. Então aqui é os dois que estão com problema, né? Carlota, pensando que é o outro, né? Primo. Aí vê que é o Cavalcante. Ah, perdão. Cavalcante se erguendo. Perdão de quê? Cuidei que meu primo estava aqui. É o que saiu para comprar fumo, né? Vim buscar um livro de gravuras de Prima Adelaide, que está aqui, ó, peguei. A senhora viu-me passar a cavalo há 1 hora, numa posição incômoda e inexplicável. Perdão, mas quero dizer que eu estava na cabeça uma ideia séria, um negócio grave, creio. Deus queira que nunca possa entender o que era. Basta crer. Ela falou, creio, né? Foi a distração que me deu aquela postura inexplicável. Distração. O corpo foi para um lado, ele estava pensativo. Na minha família, quase todos são distraídos. Um dos meus tios morreu na Guerra do Paraguai por causa de uma distração. Ele era capitão de engenharia. Aqui o Cavalcante toca na ferida da Carlota, né? Lá em cima tinha dito que um capitão de engenharia... Pelo jeito, parece que as mulheres já tinham feito a fofoca toda, né? Tanto o Cavalcante sabia, quanto a Carlota sabia da vida do Cavalcante, né? Isso aí. Mas ele também estava sabendo, né, o Cavalcante, né? Ele toca nela aqui, né? Quer dizer, é impossível guardar segredo, porque quando são dois homens, você segura um pouco, mas ele fala com a namorada, pronto. Aí passa para outra, espalha na cidade inteira e chega de volta no ouvido, né? Mas o Cavalcante está sabendo que ela tem um problema com... A Carlota está perturbada.
Ai, me fala disso. Por quê? Não pode tê-lo conhecido? Que está falando de outro aqui, né? Não, senhor. Desculpe-me, sou um pouco tonta. Vou levar o livro para minha prima. Peço-lhe perdão, mas passe bem. Vai até a porta, ela sai assim, fazendo uma aguada, né? Mas eu desejava saber, não, perdoe-me, aí vai. E aquela cena também da mulher que fica em cima do muro ali, né? Joga um verde para um lado, joga para o outro. Agora, o Loucos por Literatura falou um negócio interessante, o caso das gravuras das imagens, né? Como se fosse um mundo por imaginação. Quando se fala ali do peru que não tem nada a ver com a comida, se associa ao peru local e à moça peruana, e aí agora quando se fala é tudo muito por isso, insinuação, né? Do É, engenheiro, né? Capitão de engenharia, ela lembra de algo, mesmo não sendo a mesma pessoa, é tudo de imaginação. mas por imaginação, sempre tocando na realidade, né? Porque magoa, ofende, né? De forma alusiva, para evitar a linguagem direta, né? Mas escapole nas entrelinhas, né? Porque quando ele fala do capitão de engenharia, atinge ela, e ela fica chateada, né? Então, a linguagem alusiva, como aquele conto O Lapso, né? Também Astúcia de Marido, a gente já viu vários. A linguagem alusiva, ela é mais... Ele fala nas entrelinhas, ele está falando de mim, mas não quer dizer. Essas coisas assim. Ele está insinuando que foi eu. Não era eu que estava lá. Para a mulher, a linguagem alusiva é pior ainda, né? E quando é direta, também é sempre difícil. Aí o Cavalcante, só, porque ela saiu, né? Não compreendo. Não sei se eu ofendi. Falei no tio João Pedro, que morreu no Paraguai antes dela nascer. Vendo? Quem vai entender, né? Quer dizer, pode não ser que o Cavalcante tivesse informado, né? Está falando de um que tinha nascido antes dela nascer. Mas podia estar informado e tocando de modo indireto, né? A gente não sabe, que o Machado não esclarece, não. Ele deixa aí para o leitor se ferrar também, né? Né? Problema seu, não é meu, não. Eu escrevi um conto, né? Se vocês quiserem ficar brigando para entender, o problema não é meu mais. Cena 7, Cavalcante e Leocádia. Aqui, então, a médica, né, vai tratar do doente. Leocádia, ao fundo, à parte. Está pensando. Aí desce. Bom dia, doutor Cavalcante. Como passou, minha senhora? Ele tinha voltado, né? A mulher que foi chamar e voltou para visitar uma casa onde tinha jantado no dia anterior e agora que ele está vendo a anfitriã, né? Como passou? Bem, obrigado. Então, meu sobrinho deixou aqui só, foi comprar charuto, ele escapou, né? Os senhores são muito amigos, somos como dois irmãos. Dona Leocádia, Magalhães é um coração... Alguém falou alguma coisa, não? Bom. Magalhães é um coração de ouro, e o senhor parece-me outro. Acho-lhe só um defeito, doutor. Desculpe-me com esta franqueza de velha. Acho que o senhor fala trocado. Ontem ele tinha falado algumas tolices, né? Tolice é muito, umas palavras sem sentido. Ela vai tentar cercar, né? Sem sentido, insensatas, vem a dar no mesmo. Pegou na mão dele, ó. Olhe bem para mim. Ainda faz aquele suspiro, né? O senhor está doente. Não negue que está doente. Moralmente, entenda-se. Não negue. Negar seria mentir. Sim, minha senhora, confesso que tive um grandíssimo desgosto. Jogo de praça? Não, senhora.
Ambições políticas malogradas? Não conheço a política. Algum livro mal recebido pela imprensa? Só escrevo cartas particulares. Aqui já é a linguagem de Machado, né? Publiquei um livro, foi mal recebido pela imprensa. Não atino. Não sei o que é. Diga francamente. Eu sou médico de enfermidades morais e posso curá-lo. Ao médico disse tudo. Olha, aqui é o Freud que fala isso, tá vendo? Fale tudo ao médico, porque chegava na mão do Freud aquelas doenças que eles achavam que era orgânica, né? E na psicanálise ou na psicologia do Freud, pelo menos, nada é doença orgânica. Vai virar doença orgânica se não tratar a tempo, né? Então, lá tinha as doenças orgânicas que já tinham passado do ponto, era incurável, né? Tremedeira, olho piscando sozinho, a boca torta, um cara que não tinha problema orgânico nenhum, mas tinha lá uma paralisia. Então, o Freud, para o médico, você fala tudo. Que aí vai dizer, por detrás, o que está tentando ver assim. Bom, talvez é por isso, né? Que a causa da doença moral que vai incidir no corpo, que leva a ficar um doente crônico, grave, até câncer e parada cardíaca, um monte de loucura que tem na vida da gente. A Marta chegou recente, tem um ano e pouco atrás, morreu um rapaz de 30 anos na prisão, teve um infarto e morreu. Uma pressão psicológica descomunal, não aguentou o organismo e estourou lá. Então, sai gritando, né? Arranca a roupa, fala tudo, eu não fiz isso, eu fiz, eu não sou esse criminoso todo. Isso é diferente, né? Tem que gritar. 27 anos, né, Adel? 27, né? Então, você vê. Eu sou médico de enfermidades morais, posso curá-la. Tinha que chegar uma curandeira naquela prisão e falar assim, deixa eu falar com esse rapaz, o que aconteceu? Ah, eu gosto de sexo, ela está me tomando dinheiro, eu sou médico na cidade, eu estou morrendo de vergonha. Aí pronto, limpa a cabeça toda e bota para fora os demônios, né? Ande, fale, conte-me tudo, tudo, tudo. Não se trata de amores? Trata-se justamente de amores. E morre de amor, tá vendo? Paixão grande, imensa. Não quero saber o nome da pessoa. Dolores. Não quero nem preciso falar que é Dolores, não, que já sei. Naturalmente bonita, como um anjo. O coração também era de anjo, pode ser, mas de um anjo mau. Era um coração de anjo demoníaco. Uma ingrata, né? Uma perversa, diabólica, sem entranhas. Vê que história que ela conhece, tá vendo? Dona mulher aqui sabe, né? Console-se, uma criatura dessa não acha casamento, mas já achou. Já casou, minha senhora. Teve a crueldade de casar com meu primo. Quer dizer, o cara não se mata, né? Os primos quase que não nascem para outra coisa, para ficar causando dissabores, né? Diga-me, não procurou esquecer o mal nas folias próprias de rapazes? Ó, vai esquecer o mal nas folias próprias, né? Acha uma gata aí, leva ela para cama, vai desforrar, né? Ah, não, meu único prazer é pensar nela. Desgraçado, assim nunca há de sarar. Vou tratar de esquecê-la. De que modo? De um modo velho, alguns dizem que já obsoleto e arcaico, mas eu vou ser frade. Ele foi gostando do sofrimento, né, Adel? Não sei se gostando, mas quando você está amarrado assim, igual ele está, ele fala, vou ser frade, né? Há de haver em algum recanto do mundo um claustro em que não penetre sol nem lua. Porque ele vai se distraindo depois conversando com uma mulher, né? Fico satisfeito com aquela dali, tem também uma pererequinha, um peitinho, tem cabelo de mulher, serve de companhia, eu vou com essa mesmo, né? Que ilusão, né? No lugar que não tem sol nem lua. Que ilusão. Lá mesmo achará a sua namorada, porque já que não esquece, né?
Há de vê-lo nas paredes da cela, no teto, no chão, nas folhas do breviário, no silêncio facial da boca da manhã. A solidão será o seu corpo. Então estou perdido. Onde acharei paz e esquecimento? Pode ser frade, sem ficar no convento. No seu caso, o remédio naturalmente indicado é ir para a China. O Machado aqui com a zombaria dele, né? Vai pregar para o chinês, porque no país da China é Buda, né? E eles não têm pregação lá. Lá é aquele negócio introspectivo, voltado para dentro, né? Não tem missa, né? A missa... Bom, quem conhece o Buda sabe disso. Vá pregar aos infiéis na China. Para os católicos, né, os chineses são infiéis, né? Não aceitaram Jesus como aceitam aqui, enfim. Paredes de convento são mais perigosas que olhos de chinesas. Ande, vá pregar na China. No fim de 10 anos está curado. Volte, meta-se no convento e não achará lá o diabo. Está certo que na China, certíssima. Quer dizer, do jeito que ele está, mesmo que ele for padre, vai arrumar uma interessada nele. Então, na China, certamente não acharia nada, né? Certíssima. O seu remédio é muito amargo. Por que é que não me manda antes para o Egito? Também é país de infiéis. Não serve. É daquela rainha, como é que se chama? Cleópatra? Morreu tem séculos. Meu marido disse que era uma desmiolada. Deve ter outras lá, né? Seu marido era talvez um erudito, minha senhora. Não se aprende amor nos livros velhos, mas nos olhos bonitos. Por isso estou certo de que ele adorava você. Já o doente começa a adular o médico. Ó. Começou a aparecer, então, que ele gostaria de ver alguns olhos bonitos, né? Está adulando ela, né? Vendo? Então, a mulher é um objeto agradável, né? Vamos falar assim, mulher é um objeto agradável. Quer dizer, ele está gostando da conversa com ela, né? Adelmo, Hum? me lembra também o conto de Troia, Helena também, disputada por dois homens, Guerra de Troia. Sim. Isso aí. Paris e Heitor, né? Helena de Isso. Troia. Helena de Troia. Então tá. Mas ao doente é permitido fazer uma careta antes de engolir a pílula. Ah, não, aqui, né? Já o doente começa a adular a mulher, né? Não, senhor, há de ir à China. Lá há mais livros velhos que olhos bonitos. Ou não tem confiança em mim? Aqui ela deu um fora nele, né? Eu preferi livros velhos do que olhos bonitos. Se ela achou o olho, se ele estava jogando uma indireta para ela, ela tirou o corpo fora, né? Oh, tenho, mas ao doente é permitido fazer uma careta antes de engolir a pílula? Obedeço, vou para a China. 10 anos? 10, 15, se quiser, antes de 15 anos está curado. Então eu vou. Aqui é uma metáfora aí para a China, né? Você fala assim, vai para a China, vai. Não vai 15 anos para a China, né? Quer dizer, para com essa conversa, vai para a China, mude de assunto. A sua doença é tal que só com remédios fortes. Vá, 10 anos e passo depressa. Obrigado, minha senhora. Até logo, estou indo para a China. Não, minha senhora, vou já para a China. Vou arranjar as malas e amanhã aqui como se estivesse literal, né? Esse paciente que concorda com tudo também é um problema, né? Ele foi concordando, mas não foi. Mas não seria ir para a China assim, ó, literal, né? Mas ele fala, ela fala já para a China. É igual aquele outro conto que fala assim, um para o Cai no outro, né? mundo, né? Vivam um para o outro. Os dois tomaram ao pé da letra e não casaram com ninguém. O Machado gosta de jogar entre o literal e o figurado. Ah, sai daqui e vai para a China. Já estou indo arrumar as malas e vou amanhã mesmo. Tá vendo?
joguinho de palavra de Machado. Vou a Roma, depois sigo para a China. Até daqui a 10 anos. Fique mais uns dias, né? Não posso, agora eu tenho que ir. Gosto de ver essa pressa, mas enfim, pode esperar ainda uma semana. Não, não, senhora, não vou esperar. Agora eu vou para a China mesmo. Quero ir às pílulas o quanto antes. E as pílulas aí para a China, então eu vou. É preciso obedecer religiosamente ao médico. Machado tem um jogo entre sentido natural e sentido poético. E a leitura fica obrigada, né, a acompanhar o modo como ele escreve. Você precisa ler o modo como ele escreveu, né? Vai a merda! Aí o cara dá um pulo de cabeça na merda. Dá um tapa na cara do outro, né? Então, essa loucura que é você cair nas pegadinhas, né? Como eu gosto de ver um doente assim, né? Que faz o que o médico manda. O senhor tem fé no médico. O pior é que daqui a pouco, talvez, não se lembre dele. Depois que estiver curado, né? Oh, não, hei de lembrar-me sempre, sempre. No fim de 2 anos, escreva-me, informe-me sobre o seu estado. E talvez eu o faça voltar, mas não minta. Olhe lá, se já tiver esquecido a namorada, consentirei que volte. Então, o vai para a China é uma metáfora para dizer assim, esquece. Assim que você esquecer, né? Obrigado, vou ter com seu sobrinho e depois vou arranjar as malas. Então não volta mais aqui a esta casa? Virei daqui a pouco, uma visita de 10 minutos, depois desço. Vou tomar passagem no paquete de amanhã. Vou de verdade para a China. Janto na cidade. Bem, adeus. Guardemos o nosso segredo. Adeus, doutor Cavalcante. Creia-me, o senhor merece estar doente. Tá vendo? Como é que mudou agora pro lado dela? Já que ela brincou com ele brinca com ela e ela toma como sério a brincadeira dele, né? O senhor merece estar doente. Há pessoas que adoecem sem merecimento nenhum, ao contrário. Não merecem outra coisa mais do que uma saúde de ferro. O senhor nasceu para adoecer. Obediente, acredita, né? Enganável, acreditou naquela Dolores, né? Em outra passagem lá atrás, que a gente já leu, o Machado fala assim, acreditar é doença, né? Se a mulher disser te amo, você... Tá bom, obrigado por você me amar. O senhor nasceu para adoecer. Que obediência ao médico, que obediência a Dolores, que facilidade de engolir todas as nossas pílulas. Terrível Machado de Assis, né? Mas é difícil não acreditar, né? Adeus. Cena 8. Leocádia e Adelaide. Aí Leocádia. Com 2 anos de China está curado. Vendo entrar Adelaide. O doutor Cavalcante saiu agora mesmo. Ouviste o meu exame médico? Aqui a doença do acreditar, né? A pessoa que tem a doença do acreditar é facilmente enganável. Não. O que lhe pareceu? Cura-se. De que modo? Não posso dizer, é segredo. Quantas semanas fica bom? 10 anos. Misericórdia. 10 anos, talvez 2. É moço e robusto. A natureza ajudará a medicina. Conquanto esteja muito atacado. Aí vem teu marido. Aí chega o Magalhães, que voltou agora foi comprar o charuto, né? Cavalcante disse-me que vai embora. Eu vim correndo saber o que é que lhe receitou. Receitei-lhe um remédio enérgico, mas que há de salvá-lo? Não são consolações de caracacá. Cacaracá. Coitado, sofre muito, está gravemente doente. Mas descansem, juro-lhes, fé no meu grau. Hei de curá-lo. Tudo é uma que me obedeça. Quer dizer, que cura é essa que ela aplicou nele e mandou ir para a China, né? Hei de curá-lo. Foi para a China. Desde que me obedeça. E esse aí obedece. É um idiota, né?
aquele crê em mim. É pura petalogia, né? E vocês, meus filhos, como vão os meus doentezinhos? Não é verdade que estão curados? Aí fica Magalhães e Adelaide, o casal, né? Que vai para a Grécia. Tinha vontade de saber o que é que ela lhe receitou. Não faremos nisso. Sabe o que foi? Não. Mas titia disse-me que a cura se fará em 10 anos. Magalhães espantado. Sim, 10 anos, talvez 2, mas a cura certa é em 10. 10, ou 2. Ou 2, ou 10. 10 anos, é impossível. Quis brincar comigo, contigo. Porque o Magalhães também, o masculino, né, fica acreditando nas que está sendo dito, né? 2, 2 não, 10. 10 não, 2. Talvez ela pense que a melhor cura é a morte. Talvez. 10 anos, ou 2. Sim, ou 2. 2 anos é muito mais acaso, vou ter com ele. Se titia quis enganar a gente, não é bom que os estranhos saibam. Olha a frase, né? Titia quis enganar a gente. Vamos falar com ela. Talvez que, pedindo muito, ela diga a verdade. Demais aqui, né? Se implorar, titia, você falou que, vamos mudar de assunto, vamos tomar um café? Vamos fazer um bolo? Mulher, quando fica apertada, vai fazer o bolo, vai pentear o cabelo. Quem passou pela vida e foi penetrado? Quando uma pessoa falar, eu te amo, responda que ela tem bom gosto. Vai. Vai jogando, né? Loucos por amor inteligente. Ele sabe fazer o joguinho, ele fica enrolando do mesmo jeito que ele tenta enrolar, né? Basta saber mentir, bem mentido, né? Mas a gente nunca sabe, não é um problema com a linguagem, né? Você nunca sabe, né? Nunca vai saber. Se o Jung enganou o Freud, você... Ó, essa história de que Jung enganou Freud é o meu consolo. Graças a Deus que o Freud foi enganado pelo Jung, porque salva a humanidade inteira, né? A humanidade está salva. O homem mais inteligente, o médico da alma, foi enganado pelo Jung. Então, se você foi enganado, tem um consolo, né? Se titia quis enganar a gente, não é bom que os estranhos saibam. Olha só as frases. Olha, se até Jesus Cristo foi enganado, né? Pelo discípulo, Então, não tem por que não salvação nisso. Freud, por que não eu? Se a titia quis enganar a gente, não é bom que os estranhos saibam. Deixe eles acreditarem. Né? E aqui é o casal, Adelaide e Magalhães. Enganou os dois, aí enganou a gente acabou gostando um do outro. Vamos falar com ela. Talvez que pedindo muito, ela diga a verdade. Não leve essa cara assustada. É preciso falar naturalmente, mas com indiferença. Olha só. Falar com naturalidade, mas sendo indiferente. É tudo o contrário, né? Então vamos. Quer dizer, é rindo, né? Só vai rindo. É petalogia do início ao fim. Pensando bem, é melhor que eu vá só, entre mulheres. Não. Ela continuará a zombar de ti. Vamos juntos. Estou sobre brasas. Vamos. 10 anos, ou 2. Cena 11. Dona Carlota entrando pela direita. Ninguém. Sozinha, né? Afinal, foram-se. Esta casa anda hoje cheia de mistérios. Há um quarto de hora quis vir aqui. A prima Adelaide disse-me que não, que se tratava de negócios graves. Pouco depois levantou-se e saiu, mas antes disso contou-me que mamãe é que quer que eu vá para a Grécia. A verdade, né? A verdade, ó, é que todos me falam de Atenas, ruínas, de doenças, de danças gregas, Acrópole. Creio que é Acrópole, que se diz. Não consulte médico, consulte alguém. Aqui ele botou um mote, né? Machado deu um mote aqui, ó. Leu no...
Pegou um livro, né? Que Magalhães estava lendo. Não consulte médico. Aqui o Magalhães, então, deixa para ela o livro em que não foi a Adelaide, né? Foi o fato da... Adelaide não. Aqui é Leocádia, né? Não foi a Leocádia, foi o fato dele ter encontrado uma doente igual a ele, né? Uma solitária, né? Passei demais aqui, deixa eu ver. Não consulte médico, consulte alguém que esteja doente. Quer dizer, o Magalhães ficou com a Adelaide porque os dois estavam doentes, né? Ou seja, querendo companhia. Aqui Adelaide, aqui então que vai formar os dois conversando, que vão acabar casando, né? Bate-papo, né? Em vez de ir para a China era, vamos conversar, procura alguém, vai para a China, vai encontrar alguém que... Encontrou aqui alguém que quer conversar com ele, né? Dona Carlota e Cavalcante. Cavalcante vai chegando no fundo gritando, né? Dona Leocádia, entre e fora de longe a Carlota, que está de costas. Quando eu ia sair, lembrei-me. Quem é? Ah, desculpe-me. Vinha falar a senhora, sua mãe, para lhe pedir um favor, porque ele tinha dito que ia voltar um pouquinho antes de ir para a China, né? Deixa eu chamar. Não se incomode. Falhar-lhe-ei logo. Saberá por aqui. Já tinha alguma questão com essa Carlota, né? Os dois já tinham, assim. Ele ia, vou chamar. Não, não vai logo, não. Fica aqui mais um pouquinho. Saberá por acaso se a senhora, sua mãe, conhece algum cardeal em Roma? Aí fica puxando assunto vazio, né? Conversa para boi dormir. Não, não sei não, senhor. Queria pedir-lhe uma carta de apresentação. Voltarei mais tarde. Corteja, sai, aí para, não sai. Ah, aproveito a ocasião para lhe perguntar ainda uma vez. Em que é que eu ofendi? Quando falou do engenheiro lá, né? O senhor nunca me ofendeu. Certamente que não. Mas ainda há pouco, falando de um tio meu que morreu no Paraguai, capitão de engenharia, Carlota talhando. Para, chega dessa conversa. O que é que o senhor quer ser apresentado a um cardeal? Aí voltou para a conversa de Roma, né? Aqui os dois começam a ficar, porque eles têm interesse um no outro, né? Bem respondido. Confesso que fui indiscreto com a minha pergunta. Já há de saber que eu tenho distrações repentinas e quando não caio no ridículo, como hoje de manhã, caio na indiscrição. São segredos mais graves que os seus. É feliz. É bonita. Pode contar com o futuro. Ele está elogiando, né? Ela gosta de ouvir isso, né? É feliz, é bonita, pode contar com o futuro. Enquanto que eu, né, um desgraçado, né, então elogia ela e fica se pondo abaixo. Mas eu não quero aborrecê-la. No meu caso, é de andar em romances. Carlota, não é romance, dá-lhe o livro. Não? Lê o título. Como? Está estudando a Grécia? Estou. Vai para lá? Vou com a minha prima Adelaide. Aí fica forçando para cima dele, né? Viagem de recreio ou vai tratar-se? Ó. Deixe-me ir chamar mamãe. Aí ela sai, né? Com a frase lateral. Deixa eu chamar mamãe, deixa. Perdoe-me mais uma vez, fui indiscreto, retiro-me. Aí ele finge que vai embora. Doutor, não se zangue comigo, sou um pouco tonto, o senhor é bom. Cavalcante descendo. Não diga que sou bom. Os infelizes são apenas infelizes. A bondade é toda sua. Há poucos dias que nos conhecemos já nos zangamos por minha causa. Não proteste. A causa é a minha moléstia. O senhor está doente mortalmente. Não diga isso. Gravemente. Ainda é muito. E que moléstia que é? Quanto ao nome, não há acordo. Loucura, espírito romanesco e muitos outros. Alguns dizem que é amor. Olhe, está outra vez aborrecida comigo. Não, não estou não.
É o contrário, estou até muito alegre. Diz-me então que está doente, louco. Louco de amor, é o que dizem. Os autores divergem. Eu prefiro amor e não loucura, né? Então, a linguagem insinuante, né? Prefiro amor, né? Dá uma brecha. Por ser mais bonito. É a linguagem que agrada a mulher, né? Eu prefiro o amor, por ser mais bonito. Não louco de amor, mas amor. Mas a moléstia, qualquer que seja a causa, é cruel e terrível. Não pode compreender este imbróglio. Peça a Deus que a conserve nessa boa e feliz ignorância. Por que é que me está olhando assim? Quer talvez saber? Não, não quero saber nada. Não é crime ser curiosa. Seja ou não loucura, não quero ouvir histórias como a sua. Já sabe qual é? Não. Não tenho o direito de interrogá-la, mas há 10 minutos que estamos neste gabinete falando coisas bem esquisitas para duas pessoas que apenas se conhecem. Aqui ele começa já, né? Quer dizer, que interesse todo é esse que uma mulher, né, uma dama, está aqui conversando comigo? E quando ela não quer nada, ela... Né? Tenta segurar uma mulher para ver se ela não tiver interesse nenhum, ela vai embora na mesma hora, né? Porque se ela ficou, ela tem algum interesse, né? Digamos assim. Carlota estendendo a mão até logo. Aí ele pega, a sua mão tá fria, né? Não vai embora ainda. Onde achá-la agitada. Sossegue um pouco, sente-se. Aí Carlota senta. É um convite, né? Eu retiro-me, passe bem, até logo, volta logo. Não, não vou, queria enganar, não estou indo embora, não. Enganar por quê? Porque eu já fui enganado uma vez, ouça-me, são duas palavras. Eu gostava muito de uma moça que tinha sua beleza, e ela casou com outro. Eis a minha moléstia. Aí levanta, né? Como assim? É verdade, casou com outro, indignada. Que ação vil, não acha? E ela gostava do senhor, aparentemente, mas depois vi que não. Que eu não era mais do que um passatempo. Animando-se um pouco a Carlotinha, né? Um passatempo. Fazia-lhe juramentos, dizia-lhe que o Senhor era a sua única ambição, o Senhor era o seu verdadeiro Deus, parecia orgulhosa em contemplá-lo por horas infinitas. Dizia-lhe tudo, umas coisas que pareciam sair do céu, e suspirava, sim, suspirava. Aqui quem está se declarando toda aqui é a Carlota, né? Aqui é a Carlota, porque ela que está já há um tempão ali conversando com ele, né? E suspirava, muito animada. Um dia abandonou-o sem uma só palavra de saudade nem de consolação. Fugiu e foi casar com uma viúva espanhola. Espantado, uma viúva espanhola aqui, então, né? Quem casou com uma viúva espanhola? Foi o capitão de engenharia, né? Ela falando dela aqui, né? Então ele muda, no meio da fala ele muda, né, o Machado? Carlota dizendo que o pretendente dela casou-se com uma viúva espanhola. Ah, tem muita razão em estar doente. Mas que viúva espanhola é essa que você fala? Eu falei de uma viúva espanhola? Ó, mulher. Tá vendo? Tá acompanhando, Lucas? É difícil o diálogo, né? Porque ele vai mudando no meio, né? Ela aqui entrou, um homem que foi embora e que ela ficou chateada. Não, ela finge que não disse, né? Eu falei isso? Me parece que ela já estava de olho nele antes desse encontro. Ela prestou muita atenção nele no cavalo, ela ficou toda trêmula,
qualquer maneira, aqui, assim, no meio da conversa, isso é inferência lá para trás, né? Inferência da Márcia, inferência de mulher, etc. Mas vamos pensar aqui na frase, ó. Ela enfiou no meio da frase dela um logogrifo, né? O Machado chama logogrifo isso, né? Um enigma, né? Um dia ela te abandonou sem uma só palavra de saudade nem de consolação, ela, né? Mas quem fugiu foi ele. Até aqui a frase é uma coisa, dali para frente é outra coisa. Mudou aqui, ó. Espantado, né? Ele fica espantado, ó. Que história é essa de viúva espanhola? Ele levou um tempo para se recuperar, né? O Machado chama isso logogrifo, né? Joga aquele mistério no meio que você fica assim com a pulga. Nem falou o quê? Eu falei isso? Falou. Foi engano. Espera um instante. Creio que me compreendeu. Falou com tal paixão que os médicos não têm. Como eu execro os médicos, principalmente os que me mandam para a China. Aqui já, né, mandou a dona Adelaide para o inferno, a dona Leocádia, né? Como eu tenho raiva dessa gente. O senhor vai para a China? Parece diálogo de doido, né? Vou, mas não diga nada. Foi sua mãe que me deu essa receita. A China é muito longe. Creio até que está fora do mundo. Tão longe por quê? Boa palavra é essa, sim, porque ir à China, se a gente pode sarar na Grécia. Daqui a pouco ele quer ir para a Grécia com ela, né? Dizem que a Grécia é muito mais eficaz para essas feridas. Há quem afirme que não há melhor que as que são feitas pelos capitães de engenharia. Aqui ele deu um pisão no calo dela, né? Quanto tempo vai lá passar? Não sei, 1 ano talvez. Então quem vai para a Grécia é ela, quem ia para a China é o outro. Crê que eu possa sarar num ano? É possível. Talvez seja preciso 2, ou 3, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Depende menos do país do que da doença. Quer dizer, depende menos de ir para qualquer lugar e de querer resolver o problema, né? É tudo trocado aqui, né? Linguagem exageradamente metafórica, né? Depende menos do país, que não depende de país nenhum, que ninguém vai viajar, né? E dá vontade de sarar-se, né? Quando você fala para uma pessoa assim, sai dessa, rapaz, vai, né? Procura um emprego, né? Você está aí só reclamando que não tem dinheiro, ganha pouco. Ou do doente, e querer curar-se, né? Cavalcante, ou do doente. Já a passagem do mar pode ser que me faça bem. A minha moléstia casou com um primo. A minha moléstia casou com um primo. A minha doente, né? A Dolores. A sua, perdoe esta outra indiscrição. A sua casou com a viúva espanhola. As espanholas, mormente viúvas, são detestáveis. Mas diga-me uma coisa, se uma pessoa já está curada, o que é que vai fazer na Grécia? Olha aqui o mote, né? Está acompanhando, Lucas? Como é complicado, né? Sim, estou acompanhando. Se uma pessoa já está curada, o que ela vai fazer na Grécia? Quem que está curado já, né? Então já não vai mais curar, vai convalescer, ou seja, recuperar-se da doença. Já está curado, então, né? A doença não tem mais, agora restabelece, já terminou a cirurgia, né? Agora é restabelecimento, convalescimento. O senhor, como ainda está doente, vai para a China. Ela joga o verde para cima dela, né? Ela joga o verde para cima dele, né? Para ver se ele vai para a China mesmo. Tem razão, entretanto, começa a ter medo de morrer. Pensou alguma vez na morte? Pensa-se nela, mas lá vem um dia em que a gente aceita a vida, seja como for.
ver esses comentários aqui, né? Que ninguém vai para a China e nem vai para lugar nenhum, né? Eles estão aqui cozinhando um galo. Olha aí a Grécia como distração, é isso aí. Extremamente metafórico essa peça de teatro, né? O Machado está aqui no ano 96, né? Vão lembrar, é o mesmo ano que ele publica o Diplomático, né? Em 97 ele publica A Vida e Onda, publicada em duas, né? Em 99 vai publicar o Dom Casmurro. Está nessa faixa aqui da virada do século, né? A verdade é um namoro de palavras, né? As palavras têm sexo, amam-se umas às outras. Quer ver aqui em cima sobre isso? Já tinha dito lá, né? Machado aqui é o mesmo que leu esse texto lá em 1860 e 59, né? Que a Juliana digitou para mim aí. Cura-se um amor com outro amor novo, né? A gente leu isso aqui semana passada, outro dia. Uma ingrata não merece uma lágrima, quanto mais uma existência. Então, há uma coerência no Machado, né? Ele vem desde o início concebendo, através da linguagem, a forma de se tratar, né? Varri da memória e do coração minha antiga namorada. Usei da pena de talião. Aqui ele tinha falado, né? O cônego é metafísica. Vou ler um pedacinho, um conto que a gente já leu. Eles estavam subindo pela cabeça lá do cônego, né? Custou-me, não, leitor amigo, é para que não acredite nas pessoas que vão ao Corcovado. Estava subindo dentro da cabeça. E dizem que a impressão... não creia em tudo isso, leitor amado. Nem Corcovado, nem Himalaia valem muita coisa ao pé da tua cabeça que os mede. Cá estamos. Olha bem que a cabeça do cônego subiu do inconsciente, né, lá do fundo da mente, para a cabeça do cônego. Temos a escolha, um ou outro dos hemisférios cerebrais, esquerda ou direita, mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os substantivos, que são os masculinos, né, e os adjetivos nascem da esquerda, no da esquerda. Machado quer dizer, o substantivo fica de um lado, o adjetivo do outro do cérebro. Um é razão, outro é emoção, né? Descoberta minha, que ainda assim não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, senhor, meu senhor. Os adjetivos nascem de um lado, o substantivo do outro, e toda sorte de vocábulos está assim dividida por meio da diferença sexual. Que loucura, né? Masculino de um lado, feminino do outro, e a diferença sexual que vai fazer. Descoberta minha. Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória lexicológica. Psicológica, léxico, né, do léxico gramatical e também da lógica do raciocínio, né? Em que expõe e demonstra essa descoberta. A palavra tem sexo. Então, elas amam-se umas às outras, e também se casam. O casamento delas é o que nós chamamos de estilo. Senhora minha, confesse que não entendeu nada. Confesso que não entendi nada. Pois entre aqui também na cabeça do cônego. Vem cá para dentro. Estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? Quem suspira é o substantivo. De a pouco, o tal que o cônego escreveu no papel, quando suspendeu a pena. Chama por certo adjetivo. Está chamando adjetivo, no que não lhe aparece. Vem do Líbano, vem. Fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse de qualquer pessoa do século, a linguagem seria de Romeu. Julieta é o sol, ergue-te, lindo sol. Mas em cérebro eclesiástico, né, que é o do cônego, a linguagem é das escrituras, ao cabo que importam as fórmulas, namorados de Verona e vai embora. A gente já leu esse conto, porque as palavras fazem sexo, né, quando tem um masculino, o substantivo adjetivo, né, que é aqui a Carlota e o Cavalcante, né. Voltar aqui, então. Capitão de engenharia, já passamos. A conversa está boa, querem ficar juntos, né? Mas assim aqui. Pensa-se nela, mas lá vem um dia em que a gente aceita a vida, seja como for. Em vez de pensar na morte, né? Esquece por enquanto.
Não quero matar-me, não quero mais ser cônego, nem padre, nem ir para a China, para merda nenhuma. Quero casar e ter uma mulher em casa. Vejo que sabe muita coisa. Não sei nada. Sou uma tagarela. Que o Senhor obrigou a dar por paus e por pedras. O Senhor obrigou a dar. Eu sou uma tagarela. E você que me obrigou, né? Olha só o que ela fala para ele. A culpa dele ainda, né? Eu sou uma tagarelinha que o Senhor me obrigou, né, a dar por paus e por pedras. Mas como é a última vez que nos vemos, não importa. Agora passe bem. Adeus, 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 adeus. Talvez eu vá para Atenas. Não fuja se me vir vestido de fado, de frade. De frade? Sua mãe aprova-me, contanto que eu vá à China. Sua mãe aprova-me aqui é uma frase daquelas. A sua mãe já aprovou, tá? Mas eu vou para a China. Tchau. Parece-lhe que devo obedecer a esta vocação, ainda depois de perdida? É difícil obedecer a uma vocação perdida. Aqui é um samba do crioulo doido, né? Samba de metáforas e metonímia, um deslocamento para lá e para cá, um rebolado, né? Como se tivesse uma dança de palavras, né? Parece que devo obedecer a essa vocação, ainda depois de perdida. É difícil obedecer a uma vocação perdida, né? Hoje a mulher pega e abraça o rapaz pelo pescoço, vem cá, meu gato, né? Não fica nesse rodeio aqui, 3 horas conversando. Talvez nem a tivesse. Vocação perdida, eu acho que nunca tive, né? Quer dizer, vocação perdida, eu nem tive. E ninguém se deu ao trabalho de me dissuadir. Foi aqui, ao seu lado, que comecei a mudar. A sua voz sai de um coração que padeceu também e sabe falar a quem padece. Olhe, julgue-me doido se quiser, mas eu vou pedir-lhe um favor. Conceda-me que a ame. Carlota faz a perturbada. Olha a histérica, ó. Faz a perturbada, vira o rostinho pro outro lado. Ai, que vergonha. Não lhe peço que me ame, mas que se deixe amar. É um modo de ser grato. Se fosse uma santa, não podia pedir que lhe acendesse uma vela, né? Você não vai pedir uma... Posso acender uma vela, dona Santa? Não falemos mais nisso e separemos-nos. A sua voz treme. Olhe para mim. Adeus. Aí vem mamãe. Aí termina com Dona Leocádia, né? Os mesmos e Dona Leocádia que é a mamãe. Que é isso, doutor? Então o senhor, que é só um ano de China, vieram pedir-me que reduzisse a sua ausência. É uma grande piada essa peça, né? Mas alguém foi lá pedir assim, ó, não manda mais para a China não, que os dois vão casar semana que vem. Dona Carlota lhe dirá o que eu desejo. O doutor vem saber se mamãe concede algum cardeal, conhece algum cardeal em Roma. A princípio era um cardeal, mas basta um vigário. A fingida fala, um vigário? Para quê? Não posso dizer. Virando para Carlota. Deixa-nos a sós, Carlota. O doutor quer fazer uma confidência. Não, ao contrário. Dona Carlota pode ficar. O que eu quero dizer é que um vigário basta para casar. Casar a quem? Não é já. Falta-me ainda a noiva. Mas quem é que está falando? Sou eu, dona Leocádia. O senhor, o senhor, o senhor. Eu mesmo. Pedi licença a alguém para casar. Aí chega agora o casal, né? Consentiu, titia, porque tinham levado lá para falar com ela, para ver se ela consentia, né? Então tem um fingimento externo e uma sabedoria que já estava por dentro da cabeça, né? Já sabe, mas não pode mostrar. Aí volta o Magalhães entregando tudo, né? Porque o Magalhães é mais, como a gente já viu lá em cima, ele chega estragando, né? Titia, você consentiu? Aí ela tem que escapar, né? Podia ter dito, consentiu com o quê, seu idiota?
consentiu em reduzir a China a 1 ano, mas ele agora quer a vida inteira. Já inverteu, né? Casar não é por 1 ano só. Está doido? Sim, a vida inteira, mas é para casar. Dona Carlota fala baixo, Dona Adelaide. Você entende, Magalhães? Eu, que devia entender, não entendo. São aquelas peças de bufoneria lá de Buffon, né? O Machado acho que fez homenagem a Buffon aqui. Você vê naquelas peças francesas, ninguém entende nada, aí sai de vestido de noiva. Você fica assim, mas se era um casamento, você fica tontinho. Até o noivo não entende mais nada aqui. A plateia já está assim, confusa, né? Adelaide, o que ouviu Carlota? Entendo eu. O doutor Cavalcante contou as suas tristezas a Carlota. Carlota, meio curada do seu próprio mal, expôs sem querer, né, o que tinha sentido, entenderam e casaram-se. Esse expôs sem querer aqui, que é bonito na parte da mulher, né? Sem querer, querendo, ela falou. Leocádia, né, que queria ser a médica, né? Quem foi aqui foi a Adelaide. Deveras? Bem, como é para saúde dos dois, concedo. Então, consentiu? Concedo. São mais 2 curas. Perdão, estas fizeram-se pela receita de um provérbio grego que está aqui no livro. Ó. Aqui quem falou é o Magalhães, né, que tinha passado o livro. Não consulte médico, não consulte a dona Leocádia. Consulta alguém que tenha estado doente. Que peça, né? Um pouco cansativa, né? Mas conseguiu acompanhar, Adriana? Ou Juliana? Aí a Juliana que estava dormindo, acorda, porque eu chamei, bateu o sino, vai lá e escreve assim, acompanhei tudo. Ó, acompanhou tudo, tá vendo? Ela não ia mentir, né? Não sei se você já viu, Lucas, algum filme francês, assim, nesse estilo de que chama Buffon. Bufoneria é um tipo de petalogia na França, em que a peça tem um certo enrolo, assim, cheio de metáforas, metonímia, ninguém fala sério, mas ao mesmo tempo está falando. No final aparece um padre, os noivos casam, você não entende direito. Que já estava tudo insinuado. Buffon, tá? É Buffon. Buffon é um humorista francês que escrevia no estilo que o Machado publicou essa peça. Eu acho que é uma homenagem ao Buffon. Parece um pouco, eu falei da questão da safadeza, mas parece também tipo uma negociação, né? Cada um com seus interesses, né? E ao final tem um casamento. É, quando está naquele ambiente que falar não pode, mas você pisca o olho, né? Tem uma risadinha, aí o cara percebe que se entregou, fica com o rostinho vermelho. Ninguém pode falar a verdade, mas também está falando. A pessoa que pensa que estava entendendo tudo fala assim, eu queria entender, não entendo. E aí perguntou se consentiu. A resposta é reduzir 1 ano na China, mas ele agora quer a vida inteira. Ela está percebendo, mas não responde. Está doido? Sim, a vida inteira, mas é para casar. Então, a conversa vai por insinuações, mas atendendo aos interesses, né? Uma conversa que segue por insinuações o tempo todo, aí a pessoa está percebendo que está insinuando, mas há interesse, aí não pode dizer sim nem não. Como é que você vai autorizar, né? Você assina embaixo, você é responsável depois, eu casei por causa dela. Então, a maneira de escorregar da responsabilidade é ser insinuante, né? E o Magalhães, espertamente, através de Machado, né, que é o Machado que está pondo, né? Ó, não vai consultar o médico, não, né? É você que tem que resolver as suas doenças.
à sua maneira. A doença é uma fabricação que você se impõe a si mesmo, e aí vai procurar o médico. Mas se você souber resolver, você nem precisa ir ao médico, né? Não consulte médico, consulte a sua própria doença, né? São essas formas, né? Nunca é direto. E aí, foi bom? Parece um medo de falar o que se pensa, mas falando sem falar. É isso aí, ótima essa frase, né? É isso aí, ótima essa frase. Se você falar o que pensa, você gera um compromisso que o outro lado... Hoje em dia, por exemplo, o que que os feminismo generalizado está falando assim? Eu fico arrepiada quando escuto falar assim, casar para, né, para sempre, até que a morte os separe. Eu fico arrepiada. Então, a ironia com o envolvimento emocional que precisa fazer um teatro histérico, assim, entende? Quer dizer, então, nesse mundo que está agora, essa frase ficou ótima. Parece um medo de falar o que se pensa, mas falando sem falar, né? Você não vai admitir para o outro que você está gostando dele, que você quer casar para ficar para sempre, que se falar isso, você já mata o casamento no início, hoje. Não pode falar mais. Como é que você vai casar com alguém pensando que não é para sempre, ou que é com data de validade, né? Se eu estou gostando de alguém hoje, eu estou pensando em ficar junto para sempre. Lá na frente pode ter um problema, mas por enquanto não vou dizer que não é para sempre, né? Eu não vou entrar num casamento falando assim, olha, se falar que é para sempre, eu não quero casar. Então está criando um discurso hoje, você vai ler na mídia, eu já li essas frases na mídia e fico pensando assim, por que a pessoa escreve uma frase dessa? Jamais me casaria se o meu noivo dissesse que é para sempre. Quer dizer, é uma histeria muito doida, né? Você quer um compromisso que a pessoa te garante. Depois lá pode ter uma briga, aí é outra história, né? Gostou de outra pessoa, foi embora. Mas parece que empenhar a palavra dizendo que eu estou querendo ficar junto com você enquanto der certo, é uma alternativa melhor, né? Alguma pergunta, né? Vamos ver, Maria. Você quer escrever alguma frase? A Maria não pergunta, mas ela escreve, né? O Adriano, se estiver junto, elas ficam com medo de serem mortas. Talvez é isso, né? Falei que ia ficar para sempre, agora eu quero me separar, então vou falar logo que não é para sempre. Talvez uma boa saída é essa, né? A leitura foi ótima, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Obrigado para quem esteve presente, né, acompanhando. O senhor é show, o senhor é show, eu, hein? Vamos botar aqui, então, o encerramento da gravação. Boa noite, Lucas. Boa noite, Juliana. Obrigado.